Boa tarde. Sou Tânia Amaro. Agradeço o convite de Dom Mauro para estar aqui com vocês e vou mediar a fala do Vitor. Vitor Hugo Monteiro Franco é um historiador, amigo de muitos anos, especializado na história da escravidão, da religiosidade das populações africanas e afro-brasileiras do século XIX, com foco nas propriedades rurais da Ordem de São Bento, no Rio de Janeiro. O currículo dele é extensíssimo, então não vou me demorar, mas, resumindo, a ideia central da fala do Vitor Hugo hoje é o batismo e o apadrinhamento, mais do que instrumentos de evangelização e controle, tornaram-se espaços onde africanos escravizados preservaram referências culturais e religiosas, conciliando o catolicismo com suas tradições de origem. Correto? Então, passo a palavra ao Vitor. Muito obrigada pela atenção. Eu fico aqui ou lá? Onde você quiser. Você vai passar? Vai passar o slide? Bom. Eu acho que não é esse, não. Não é esse, não? Foi? Não, essa aqui são das apresentações. Agora. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom ver esse auditório cheio, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dom Mauro pelo convite de estar aqui apresentando parte da minha pesquisa. Eu acho que esse é um evento importante para a gente poder dialogar. Então, assim que eu cheguei, eu já troquei figurinha com várias pessoas aqui, então é importante fazer essa rede de contatos, de pesquisa, isso é muito legal. Mas gostaria de agradecer ao Dom Mauro não só pelo convite, mas por todo o apoio à minha pesquisa desde quando eu era da graduação. Então, eu sou historiador, fiz história na UF, né? Aqui do outro lado da poça. Fiz graduação lá, mestrado e doutorado lá, sempre com a mesma temática sobre a escravidão nas fazendas da Ordem de São Bento. E o Dom Mauro sempre foi essa pessoa que abriu as portas aí do arquivo. E é um arquivo que eu sempre chamo a atenção nas minhas falas, o quanto que ele é bem preservado e a quantidade de informação que se tem para se conhecer não só a história de São Bento, da Ordem de São Bento, no Rio, mas a própria história do Rio de Janeiro. Então, é fundamental esse trabalho de arquivo e a abertura que se tem para poder acessar esses arquivos é super importante, né? Então, gostaria de agradecer ao Dom Mauro por todo esse apoio aí ao longo da minha trajetória. Então, o que eu separei hoje, como eu disse, parte da minha pesquisa de doutorado, é uma fração, né, onde eu vou trabalhar sobre o batismo de africanos. E como a gente hoje está celebrando aí a independência da Ordem de São Bento, né, em 1827, eu selecionei um momento específico também que esses africanos estão chegando no Brasil nesse mesmo momento. Então, é um contexto de transformações na Ordem de São Bento e também no Brasil. O Brasil está se tornando independente também. E isso vai trazer consequências para a própria instituição da escravidão no Brasil, né? Eu separei essa imagem aqui, não é de forma aleatória. Talvez vocês já conheçam essa imagem, ela é super famosa, do Rugendas. É um artista alemão que passou pelo Brasil no século XIX. Então, quem às vezes for ler livros didáticos já pode ter passado por essa imagem, que é justamente o desembarque de africanos no Rio de Janeiro. Como o tráfico é uma instituição comercial, ela é econômica, então se deveria pagar impostos por esses africanos que estão chegando no Rio de Janeiro. E o primeiro ponto de parada não é o Valongo, mas sim o que está nessa imagem, que é a alfândega, né? Então, se deve pagar por essas pessoas
que estão chegando no Rio de Janeiro como mercadoria. Mas o que eu gosto dessa imagem não é só essa chegada aqui, né, que a gente vai ver que provavelmente esses africanos que a gente vai falar aqui hoje fizeram esse trajeto, mas também ao fundo dessa imagem que a gente pode ver o próprio Mosteiro de São Bento. Então, o que eu venho trazer é essa proximidade não só geográfica do Mosteiro de São Bento com o tráfico de africanos, mas a própria relação cotidiana com esses africanos, pensando no batismo e como os africanos vão também reinterpretar o batismo de acordo com o que eles sabiam, né? Que são as tradições, principalmente centro-africanas, porque essas pessoas têm uma história. Essas pessoas não são tábula rasa, eles não são noruegueses, né? Até para trazer um trauma recente aqui com a Noruega, mas eles não são noruegueses, eles são africanos, então eles têm uma história, eles têm uma tradição, que é o que a gente vai tentar ver aqui hoje. Deixa eu ver se eu passo certo. Aqui é um slide que eu faço uma apresentação da Ordem de São Bento. Como eu apresento em vários outros lugares, eu sempre faço esse disclaimer, né, essa apresentação, mas acho que hoje aqui não precisa tanto dos detalhes, porque a gente tem uma plateia até de monges, de freiras, a gente sabe muito bem o que é a Ordem de São Bento e como ela se organiza. Né, o que é um clero regular, isso tudo já tá dado. Mas também a gente já sabe, eu acho que o Dom Mauro mais cedo falou sobre a Ordem Beneditina em outras regiões do país, né? Pernambuco, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, me avisa se eu estiver gritando também, porque eu dou aula para o 7º ano, então, às vezes eu grito também. O Rio de Janeiro é a segunda casa mais importante da Ordem, o centro fica na Bahia, mas o Rio de Janeiro tem uma importância econômica fundamental, né? Isso está vinculado, obviamente, à escravidão. Nas propriedades rurais. E aqui é um mapa da província do Rio de Janeiro, e aí não sei se está dando para ver a numeração, mas só para a gente localizar as regiões que a gente vai falar, né? O número 1 é onde nós estamos aqui hoje, que é o Mosteiro. Aqui no número 3 as fazendas de Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena, né? Hoje são bairros do Rio de Janeiro, mas na época eram fazendas contíguas da Ordem de São Bento. Aqui é a terceira maior propriedade da Ordem de São Bento. Aqui é onde se produzia açúcar, cachaça, então era um engenho. O número de escravizados aí vai variar de 300, 400 escravizados ao longo do tempo. O número 2 é uma região que a Tânia conhece bem, que é a região do Recôncavo da Guanabara, onde hoje é Caxias, Nova Iguaçu, que é a Fazenda do Iguaçu. É uma fazenda diferente, porque ela não é um engenho, ela até chegou a ser no início do século XVII, mas a partir do 18, 19, ela já é uma olaria, né? E a gente está até conversando mais cedo, né, sobre as olarias aí em Iguaçu, e essa é a segunda maior. Camorim é a segunda maior e Iguaçu é a terceira maior, com cerca aí de 100 escravizados. Só para a gente ter uma noção, né, do quanto isso é grande, se a gente for pegar outras propriedades da mesma região, os senhores de escravos vão ter 10, 20 escravizados quando são grandes senhores. Então, você vê uma fazenda com 100, com 300, isso é uma mega propriedade. E aqui em cima, lá no norte da província, é a fazenda de Campos, que também é um engenho, e aí é a maior propriedade beneditina do Rio de Janeiro, que possuía em torno de 500 escravizados, dependendo da época, vai chegar a 600. Então, se a gente for somar aqui essas 3 fazendas, que elas as maiores, você vai ter aí 900 escravizados. Isso é muita coisa.
Então, só para a gente ter a dimensão do que a gente está falando, né? Cada fazenda dessa... Opa! Estou entregando tudo. É ao contrário. Acabou com a surpresa. Cada fazenda dessa tem um padre fazendeiro, um monge designado para ficar nessas fazendas, para cuidar da questão econômica dela, mas também ligado aos rituais católicos, né? A conversão, o batismo, o casamento, o sepultamento, todas essas questões religiosas é o compadre fazendeiro. Por outro lado, quem ficava no cotidiano mesmo com os escravizados eram os feitores, que geralmente eram outros escravizados, homens e mulheres. Mas hoje eu não vou falar deles. E aí, só para a gente ter também a noção dos números, da relação do Mosteiro do Rio de Janeiro com o tráfico transatlântico, né? Então, alguns historiadores vão dizer que o tráfico é marginal na composição dos mosteiros, né? Não só do Rio de Janeiro, mas da Bahia, de Pernambuco. Eu vou diferir um pouco disso, eu acho que tem um vínculo forte, e aí a gente vai ver também que essa relação vai se transformando ao longo do tempo. Então, os números estão bem pequenos, mas a gente está vendo aqui um triênio de 1796 a 1798, que é o grande pico de compra, no que a gente separou aqui, onde o mosteiro vai comprar mais de 100 escravizados africanos, 112 africanos. Por que esse momento? Né? Porque é um momento de formação das fazendas, onde os engenhos estão crescendo, o engenho de Campos, o engenho de Camorim, de Vargem Pequena, e também as olarias de Iguaçu também estão em crescimento. E tem um fator internacional para isso também, que é a Revolução do Haiti. O Haiti é uma ilha, né? A gente jogou com o Haiti também agora na Copa, é uma ilha do Caribe, que antes se chamava São Domingo, que era uma colônia francesa, e era lá que se produzia boa parte do café, boa parte da cana-de-açúcar do mundo atlântico. Quando vem a Revolução Vitoriosa de Escravizados, né, a única revolução liderada por escravizados que vai ser vitoriosa, eles deixam de produzir tanto café e açúcar assim, e quem vai tomar a dianteira é o Brasil, é o sul dos Estados Unidos, é Cuba. Então, o Rio de Janeiro vai ter um grande boom da produção de cana-de-açúcar nesse momento. E os beneditinos vão estar nessa esteira também econômica, por isso que a gente vê aqui esse grande número de africanos comprados, porque se tinha uma demanda muito grande por açúcar naquele momento. Mas isso aqui não é o foco nosso. O foco nosso aqui está nesse triênio aqui, que é de 1829 a 1831, que é justamente esse período que a gente estava falando antes, de independência do Brasil, de independência da própria ordem beneditina aqui no Brasil. E a grande questão, o grande tema o Brasil precisava ser reconhecido como um país independente. E a grande potência da época era a Grã-Bretanha, a Inglaterra. E se estava numa cruzada abolicionista naquele momento, vai dizer o seguinte: olha, eu vou reconhecer a independência do Brasil desde que ele pare de traficar africanos escravizados. Isso em 1827. E aí, para dali a 3 anos entrar em vigor. Só que o que a gente às vezes aprende na escola é que essa foi uma lei para inglês ver, né? Uma lei que não pegou. Mas isso a gente está vendo com os nossos olhos do futuro, olhando para o passado. Então, a gente sabe o que vai acontecer. A gente é meio profeta do passado, né? Mas, para as pessoas que estão vivendo aquele momento, eles não sabiam o que ia acontecer. Então, qual é a perspectiva desses senhores escravizados? Vamos comprar o maior número de africanos possível, porque o tráfico vai acabar. Então, o que a gente vê é que do final do século XVIII até 1829, o número de africanos comprados estava diminuindo, de fato, né? Mas quando chega na perspectiva de que o tráfico vai acabar, aí tem um novo boom. Não é igual lá do final do século XVIII, mas é uma mudança aí na curva.
E é justamente sobre essas pessoas aqui que a gente vai falar. São 48 africanos que são traficados. E uma grande característica dessas pessoas que chegam no Brasil é que elas são muito jovens ainda, né? Geralmente, a gente imagina o tráfico, homens adultos já formados, mas a grande característica do tráfico do século XIX, do início do século XIX, é um tráfico de crianças, que a gente entende hoje como crianças e adolescentes, né? Por quê? Porque essa perspectiva de que essas pessoas trabalhem mais tempo, os navios você pode encher mais de crianças e adolescentes, e também tem toda uma questão africana, onde as crianças estão mais disponíveis. Então, a característica dessas pessoas que estão chegando são cada vez mais jovens, né? E aí, quando eu analiso as fontes, né, do mosteiro, dentre as dívidas do mosteiro, tem lá com essa figura, que é o Joaquim Antônio Ferreira, e aí vai estar lá descrito, olha, a gente deve tanto ao Joaquim Antônio Ferreira pelos africanos novos que nós compramos. Isso nessa mesma época do boom aqui que a gente está falando. Então, eu consegui localizar quem era o traficante que fornecia esses africanos à Ordem de São Bento. Não só a Ordem de São Bento, porque aí eu fui pesquisar quem era esse Joaquim Antônio Ferreira, e aí tem um site chamado Slave Voyage, que é um site que mapeia o tráfico no mundo todo. E, quando eu joguei o nome do Joaquim, ele atuava junto com o irmão dele, eu identifiquei que ele é o maior traficante de africanos do século XIX. Então, só para a gente ter uma ideia, ele vai trazer para o Rio de Janeiro cerca de 30 mil africanos nesse momento, fazendo mais de 80 viagens. E aí, quando a gente vai ver qual é a área de atuação dele, o mapa está ruim, mas é essa região que a gente chama aqui de África Centro-Ocidental. 94% vem dessa região. O que é a África Centro-Ocidental? É Congo, Angola, né? E do outro lado, em menor quantidade, tem a região de Moçambique. Então, muito possivelmente, esses africanos que estão chegando nas fazendas beneditinas e no Rio de Janeiro de maneira geral, vêm da África Centro-Ocidental, em sua maioria, e também da África Oriental. E a gente vai ver que, possivelmente, os africanos que chegam nas fazendas beneditinas, eles são centro-africanos, em sua maioria, Congo, Angola. Que é uma característica da escravidão no Rio de Janeiro. A escravidão no Rio de Janeiro é muito focada na África Centro-Ocidental, que é diferente da Bahia, né? A Bahia é mais focada na África Ocidental, é Nigéria, é Benin, né? O Rio de Janeiro é mais com Angola e Congo. Eu localizei também os armazéns do Joaquim Antônio Ferreira, e aqui, essa planta, né, da cidade, aqui é o Mosteiro de São Bento, e aqui, que é a Rua do Valongo, a antiga Rua do Valongo, hoje é Camerinho, bem perto daqui, onde eram os armazéns do Joaquim Antônio Ferreira. Isso no século XIX. Essa outra seta aqui representa a rua direita, que era onde tinha os armazéns até o século XVIII, né? Então, o nosso foco é mais aqui no Valongo. E essa imagem aqui é do Debré, outro pintor famoso da época, que vai demonstrar como eram esses armazéns por dentro, né? Então, a gente vê figuras aqui que parecem ser adultos, né? Em estado bastante difícil no seu corpo, né? São cadavéricos, então isso demonstra o quanto que essas pessoas estavam desestabilizadas fisicamente, emocionalmente também. Isso vai ser importante porque a gente vai falar daqui a pouco, né? E aqui no centro são as crianças, né? Aquele grupo que a gente falou aí, que é o foco do tráfico naquele momento, né? Então, uma cena parecida aconteceu. E é bem perto do mosteiro, então ele vai ter os monges poderiam ter acesso fácil, né?
E aí eu entro em algumas histórias, né, para a gente poder falar agora dos batismos em si. Aqui é uma imagem, é uma fotografia da fazenda de Campos, já no século XX. Esse aqui é um monge da época, né? Mas o batismo ele tem uma função super importante, porque a escravidão no Brasil, antes de ser justificada pela questão racial, se escraviza porque é negra, a grande questão é escravizar para a conversão. Você converte, você vai escravizar porque você, de alguma forma, vai trazer essas pessoas ao cristianismo, trazer essas pessoas ao catolicismo. Isso está no próprio padre Antônio Vieira, né? Ele vai dizer, olha, é melhor viver na escravidão e conhecer a Cristo do que continuar na África e não conhecer. Então, o batismo ele insere essas pessoas na Igreja Católica e na própria escravidão nas fazendas. E aí eu trouxe um caso de um batismo coletivo, onde vários africanos são batizados ao mesmo tempo no engenho de Campos, em setembro de 1829, pelo Frei Domingos de São Bernardo Rocha. Todos eles são descritos como pretos de nação, e aí isso é um termo de época genérico para falar que eles são africanos, né? Poderia ser preto Mina, poderia ser preto Angola, preto Congo, né? Que é comum também na documentação, mas na hora de fazer o registro, o monge colocou só preto de nação, que é um termo genérico, mas como a gente já sabe que quem trouxe esses africanos foi Joaquim Antônio Ferreira, muito possivelmente essa galera é centro-africana, né? E aí o interessante desse grupo, eu separei 3 deles, que é o Tibúrcio, que vão ser chamados de Tibúrcio, Teresa e Ângelo, porque eles vão ser apadrinhados por escravizados. Um é escravizado, o outro é liberto, mas que era escravizado antes, que tem uma profissão específica. Eles são cirurgiões. Então, a fazenda de Campos, até o Dom Mauro me passou essa fonte, tinha uma enfermaria. E aí, onde os escravos que estão doentes, as mulheres que estão grávidas, vão para a enfermaria para serem cuidados. Mas quem cuida dessas pessoas são, às vezes, outros escravizados, como é o caso do Faustino dos Santos, que era escravo da religião, e o Manuel Bento, que era liberto. Eles são descritos como cirurgiões na documentação. E aí o cirurgião ele vai ter o trabalho também de fazer cirurgia. Ele não é só um barbeiro, né, como se diz na época, mas eles fazem trabalhos mais complexos. E eu acredito que, por escolher esses escravizados, esse escravizado e esse liberto, não era por acaso. Você não vai escolher um pai espiritual, que é isso que é um pai espiritual que vai guiar aquele neófito no cristianismo, qualquer pessoa. Geralmente eram escravizados que tinham alguma projeção na fazenda, escravizados que os monges confiavam e, geralmente, têm algum ofício especializado. Nesse caso, eles eram cirurgiões. E aí, eu acredito que esse escravizado e esse liberto, eles foram fundamentais para a recuperação desses africanos que estão chegando daquela forma como a gente viu ali no armazém, de forma cadavérica fisicamente. Então, provavelmente, o primeiro contato que essas pessoas tiveram foi justamente alguém que cuidava do físico delas, né? Sendo que, se hoje a gente tende a perceber a medicina, né, como um campo dissociado da religiosidade, nessa época não funcionava assim, porque religião e a cura, e a prática de cura, a medicina, estão interligados, principalmente por pessoas que são africanas, que estão na diáspora africana. Então, na África Centro-Ocidental,
se você tem uma doença, não significa que você está apenas fisicamente debilitado, mas espiritualmente debilitado também. Então, como esses cirurgiões, eles trabalham tanto com a saúde física como espiritual, isso na perspectiva centro-africana, muito provavelmente foi por isso que eles foram escolhidos para batizar esses africanos que estão chegando na fazenda. Então, os centro-africanos têm uma perspectiva do mundo que a gente chama de ventura e desventura. Para eles, o mundo ideal é aquele mundo da harmonia, onde os espíritos ancestrais estão satisfeitos com a família, sendo que o mundo real ele é toda hora instável, ele é desestabilizado. E aí você precisa, através de rituais, de práticas de cura, você restabelecer a harmonia desse mundo. E nada mais desarmonioso do que ser traficado, você ser retirado da sua terra e trazer para uma terra nova, longe dos seus ancestrais. Então, é muito ruim para esses africanos, por exemplo, você ser sepultado no cemitério dos Pretos Novos, aqui do lado. Por quê? Nenhuma tradição ali foi respeitada. Nenhum vínculo com os seus ancestrais foi respeitado. Então, você falecer no Valongo para eles é uma grande desventura. E, quando se chega na fazenda da forma que se chegou, é fundamental para reequilibrar você ter vínculos com pessoas que pudessem restabelecer o contato com a sua espiritualidade anterior. Então, o que eu estou tentando demonstrar aqui é que existem perspectivas diferentes por que estava acontecendo. Para os monges, eles estavam convertendo, eles estavam trazendo essas pessoas para o catolicismo, mas o processo de conversão ele é muito mais complexo do que isso, porque essas pessoas têm uma história. Eles não são totalmente aculturados a partir do momento que se chega no Brasil. Então, eles também vão se reorganizar na nova realidade. E aí, eu vou trazer um outro exemplo aí na fazenda de Iguaçu, onde 2 escravizados, que também são batizados juntos, em agosto de 1831, eles vão ser batizados pelo Martinho, que era um carpinteiro da Ribeira, e o outro vai ser batizado pelo Luciano, que é um calafate, que faz cada coisa, né? A fazenda de Iguaçu, a gente estava falando mais cedo, ela produzia tijolos, esses tijolos vinham para o centro da cidade, e aqui se construíam as casas, né? Sendo que a forma que se chega era por barcos. Se hoje a gente chega aqui pelas avenidas, né? Chega pela Brasil, pela linha vermelha, por terra, no século XIX, o principal meio de condução da Baixada Fluminense para a cidade do Rio é através da Baía de Guanabara e dos rios. Então, a fazenda de Iguaçu tem o seu porto próprio, tem escravos barqueiros próprios e também pessoas que constroem barcos. Nesse caso, é o Martinho, que era carpinteiro da Ribeira, ele era focado em construir barcos em Iguaçu, e o Luciano, que era um calafate que vai vedar esses barcos. Então, um trabalho super especializado. E aí, por quê, né? Por que você vai escolher pessoas com essa profissão? E aí, de novo, a gente tem que olhar um pouco para o que os centro-africanos acreditavam de acordo com essa perspectiva de mundo, né? Para eles, os corpos d'água, eles são um ponto de interseção com o mundo espiritual. Então, um rio não é só um rio para os centro-africanos. O rio é onde você se conecta com o mundo espiritual, com os seus antepassados, com os mortos. Então, o rio é muito conectado com a morte. Na África Centro-Ocidental, os carpinteiros que constroem navios, eles têm uma ligação forte justamente com esses espíritos das águas, com esses espíritos ancestrais aquáticos. E eles que também fazem
esse balanço aí entre o mundo espiritual e o mundo vivo. Então, você escolher um carpinteiro que vai justamente conectar você com o mundo espiritual, que você escolhe figuras como o carpinteiro da Ribeira. No caso do Calafate, que você vai vedar o barco, né, também se tinha uma característica no Congo, por exemplo, onde se faz, antes de cortar a madeira, você faz rituais para a árvore que você está cortando, pedindo licença, para aí sim construir o barco. No processo de vedação do barco, eles não podiam beber água, por exemplo. E, depois que o barco é vedado, você também faz rituais para aquilo. Por que eu trouxe essas imagens, né? Aqui é um fragmento cerâmico da fazenda de Jacarepaguá. Uma arqueóloga chamada Silvia Peixoto fez uma pesquisa recente, e dentre os fragmentos que ela encontrou na fazenda, estava esse fragmento aqui, que é uma representação do cosmograma Bakongo. O que é o cosmograma Bakongo? É o sentido da vida conectado com a água. Então, existe o momento inicial, que é o nascimento, amadurecimento, a morte e a concepção. Abaixo da linha da calunga, do mar, é o mundo espiritual. O que acontece no mundo dos vivos é o mundo físico. Então, essa representação que a gente encontra reproduzida nesse fragmento. Quanto tempo tem? 5 minutos? E aí, a gente pode também analisar o nome desses barcos. São 2 barcos que fazem... A Eliana saiu? Eliana saiu? Ah, tá. É porque a gente estava falando dos barcos mais cedo. E são 2 barcos que fazem o transporte de Iguaçu, aqueles que a gente falou dos tijolos, das telhas. Um se chama o barco São Bento, o outro é o barco Santo Antônio. São 2 referências a santos católicos, né? São Bento é justamente patriarca da Ordem de São Bento, e Santo Antônio é um santo super popular, ainda hoje, mas para a época também. A fazenda de Iguaçu fica na freguesia de Santo Antônio do Jacutinga, e se tinha o costume, na época, de se batizar os barcos com nomes de santo, né? Mas, de novo, a gente tem que olhar também para a perspectiva centro-africana, porque no trabalho catequético, muito provavelmente, os monges contavam as histórias, né? Contavam a história de São Bento, contavam a história de Santo Antônio, e aí essas pessoas vão interpretar da maneira como eles veem o mundo. E, provavelmente, eles contaram histórias como essas 2 aqui que eu separei, que estão em capela na igreja em Florença, na Itália, que é o resgate de São Plácido, né? Ele estava se afogando, e aí São Bento, que estava rezando, ele vai fazer uma bilocação para ajudar o Dom Mauro a andar pelas águas e salvar o irmão dele, Plácido, do afogamento. Eu errei? Santo, né? Ah, Santo Mauro, foi mal. Porque eu estou acostumado a falar Dom Mauro. Mas a ideia aqui é justamente essa conexão com a água, você andar pelas águas, você resgatar alguém que estava se afogando e trazer de volta. Isso é uma conexão com o mundo espiritual, e São Bento tinha essa capacidade de se comunicar com alguém que estava se afogando, fazer essa deslocação de um lugar para o outro. E aqui é um outro milagre que acontece, que é contado na geografia, que um germânico tinha deixado uma foice cair no lago, e São Bento vai lá e ajuda a retirar, através de orações, de pedidos. Isso também remete ao ambiente aquático. Então, na perspectiva centro-africana, desses africanos que estão acabando de chegar, São Bento é uma figura muito poderosa, né? Não é a mesma lógica dos monges, mas uma lógica centro-africana. É uma pessoa poderosa que consegue fazer esse trânsito com o mundo espiritual, com o mundo aquático. E com a morte, né?
outro é Santo Antônio, que é o nome de um outro barco. E aí tem passagens famosas também da vida de Santo Antônio que fazem essa conexão com a água, que fazem essa conexão com a morte. Uma é a pregação aos peixes. E para os centro-africanos, os peixes são figuras, são deidades que são espíritos aquáticos. Então, você pregar aos peixes, escutar essa história para um centro-africano na época, cara, esse é o que a gente vê na África. São pessoas que se conectam com o mundo espiritual, que falam com as deidades aquáticas. Então, essa figura é importante para a gente. E o outro é uma outra passagem, onde Santo Antônio está rezando na Itália, e ele é deslocado para a cidade dele em Portugal, que o pai dele ia ser enforcado, acusado de uma morte, e aí ele se desloca também espiritualmente para Portugal e consegue provar que o pai dele não tinha nada com aquilo. Então, e ressuscita um dos mortos para provar isso. Então, essa ideia também da conexão com o mundo dos mortos. Então, provavelmente, quem colocou o nome nos barcos foram os monges, com certeza. Mas, para os escravizados, eles estão vendo outra coisa. Estão vendo uma outra perspectiva. E quem controla esses barcos, né, quem controla o barco São Bento, quem controla o barco Santo Antônio, é um carpinteiro da Ribeira, é um calafate. Então, é uma visão a contrapelo da história, né? Em nenhum momento você vai ver isso na documentação. Mas isso são interpretações a partir do que a gente conhece da cosmopercepção centro-africana e tudo mais. Só para a gente ter também uma noção do que isso acontecia na África também, porque a gente tende a imaginar que essas pessoas chegam no Brasil sem nenhum conhecimento sobre o catolicismo, sendo que a relação com Portugal, com a África Ocidental, é muito mais antiga do que com o Brasil. Já tem missionários católicos na África há muito tempo. Então, eles já têm contato com o catolicismo antes, às vezes, de chegar ao Brasil. E Santo Antônio é um santo muito popular na África Centro-Ocidental. Eu trouxe aqui um livro do John Thornton, que é um historiador centro-africano, onde ele vai falar sobre a Dona Beatriz Quimpavita, que era uma mulher livre que vivia no Congo, e ela acreditava, ela defendia que ela era a própria ressurreição de Santo Antônio, que ia restaurar a paz no Congo, que naquele momento estava sendo graçado por guerras por conta do tráfico transatlântico. Então, ela, como uma ressurreição de Santo Antônio, que é um santo também identificado com a guerra, ela vai restaurar a paz. Claro que esse movimento não vai ter sucesso, até porque o Congo vai ser uma área de tráfico até o final do século XIX. A gente está falando aqui do século XVIII. Então, finalzinho do 17, início do 18, né? Então, só para demonstrar o quanto Santo Antônio estava presente nos próprios movimentos africanos. Então, ele é uma figura conhecida na África. E quando a gente fala que a maior parte dos africanos que chegam no início do século XIX vem da África Centro-Ocidental, Congo, Angola, pode ser que eles já conhecessem também figuras como Santo Antônio, pudessem identificar, pô, tem um barco Santo Antônio aqui. Santo Antônio é aquele mesmo que eu conheci lá do outro lado. E quem é que cuida desse barco que faz o cruzamento na água, que é o ponto de contato com o mundo espiritual, que é importante para eu restabelecer a minha aventura, o meu bem viver? É um Calafates, é um carpinteiro da Ribeira. Então, é uma interpretação, já estou fechando, da documentação beneditina, né? E aí a gente consegue estabelecer relações do que estava acontecendo no Brasil, que era a independência, que era o fim do tráfico. A gente consegue estabelecer a ligação com o que estava acontecendo na ordem, ela estava se tornando independente em relação a Portugal, e esses africanos estão chegando em grande número no Brasil também, inclusive em fazendas da ordem. Sendo que eles são pessoas com uma história, com uma cultura, que vão ser
convertidos, vão ser batizados, mas isso não significa que o cristianismo que eles vão assumir é o mesmo do que os monges pretendem. Então, são duas visões diferentes para o que estava acontecendo. E aí foi mais ou menos isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Obrigado. Oi. Obrigada, Vitor. Acho que sim, pode ficar. Então, obrigada pela sua fala. Alguém tem um comentário? Então, começando aqui. Obrigada, Vitor. Excelente a tua palestra. Eu queria só que você comentasse, talvez brevemente, sobre essa documentação. Que tipo de documentos você conseguiu acessar no arquivo? Enfim, só comentar um pouquinho sobre essa documentação, que eu acho que é algo, enfim, como historiadora, que eu fiquei aqui pensando o tempo inteiro. Obrigada. Acho que a gente pode fazer uma roda, né? Alguém mais? Na questão das curiosidades, nas fontes que você pesquisou, não sei se esbarrou com algum tipo de maltrato. Se tinha registro disso, ou se foi nas fontes não tem registro. Recordando que naquele trecho de maior trazida dos escravos, 112 que você foi no recorte, é também um período que a igreja se posiciona veementemente contra o tráfico. Queria te parabenizar primeiro, Vitor. A minha dúvida também relacionada à documentação, porque eu também pude pesquisar o arquivo um tempo e eu tive acesso ao catálogo Gentil Moura. Não sei se tem algo a ver, essas fontes que você trabalhou. E também uma dúvida específica, porque, curiosamente, numa matéria de pós, eu li um texto da Linda Heywood, que é sobre justamente os centro-africanos, e que a tese dela é de que os centro-africanos eram um pouco mais abertos às outras culturas diferentes dos iorubás. Eu queria ver, na sua pesquisa, você travou algum contato, por exemplo, além dessa ressignificação, mas também algo de confronto, assim, em relação ao cristianismo, no sentido de um enfrentamento direto, ou foi mais essa questão de resistência e ressignificação? É isso. Eu estou contando aqui mais 3 ou 4 perguntas, eu acho. O Vitor pode... Só moço. Não, estava esquecendo. Então, acho que você pode passar essas, né? Depois a gente faz outra rodada. Obrigada. Bom que são muitas perguntas. E obrigado por elas, por poder falar um pouco mais. Professora, sobre a documentação. Até o meu mestrado, eu trabalhava só com os livros de batismo, casamento e óbito da Fazenda de Iguaçu. Então, é um documento específico. No doutorado, até porque eu tinha questões maiores, né, como tráfico, alforria, eu trabalhei com esses livros de batismo também da Fazenda de Campos, da Fazenda de Jacarepaguá, né, Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena, mas tem um documento que eu acho sensacional, que é o documento que se chama Rouparia. O Dom Mauro deve conhecer. Rouparia era a distribuição de roupas aos escravizados, a cada triênio. E aí eu não dava nada por essa fonte, fiquei distribuição de roupa. Mas vou dar uma olhada. E aí, nessa distribuição de roupa, os beneditinos vão declarando o nome de cada cativo que se tem na fazenda. Não só o nome, mas também a profissão. Às vezes tem quem é mãe, quem é avó, traz a família também para esse contexto. Então, é uma documentação riquíssima sobre vários aspectos. E aí eu consigo determinar o número de pessoas que se tem em cada fazenda. Eu sei quem é o calafate,
quem é o carpinteiro da Ribeira, porque no batismo não vai estar lá que o Martinho é carpinteiro da Ribeira. Aonde vai estar essa informação? Vai estar na rouparia. Então, você vai cruzando essas fontes para poder conhecer um pouco mais sobre esses escravizados. E aí tem muita coisa. Tem coisas que eu nem vi ainda. Eu vou fazer outras visitas também ao arquivo. Mas, então, rouparia, tem o livro de safras, né? Quanto que se produziu de açúcar, quanto se produziu de cachaça, para onde está indo. Então, isso tudo é muito bem documentado, né, pelos beneditinos e está muito bem preservado aqui. Então, isso foi fundamental para a pesquisa, porque, às vezes, tem a documentação, mas está deteriorado. Aqui eu encontrei tudo intacto, então isso é muito legal. E aí eu usei o catálogo, né, para fazer esse garimpo, né, do que eu queria. E aí eu vou começar, já que eu estava te respondendo, sobre os centro-africanos, né? De maneira geral, mas os centro-africanos, eles têm essa característica maior de que eles não são exclusivistas do ponto de vista religioso. Então, ao mesmo tempo que ele estava na Irmandade, ele também estava no batuque à noite. Ele tinha medalhinha de São Bento, mas aí também acreditava nos espíritos ancestrais. Então, do ponto de vista religioso, os centro-africanos eles são mais abertos a isso, né? Mas essa diferenciação entre centro-africano e os ocidentais, né? Que aí é Nigéria, Benin, se tentou hierarquizar eles quando se estudou o candomblé, por exemplo. Então, os candomblés de Quito, que vem da Nigéria e do Benin, são mais puros do que os centro-africanos, que aí misturam tudo. Você vai no terreiro de Angola, você vai ver os santos católicos lá. Aí, quem estudava isso no século XX vai falar, bom, então eles não seguem mais a religiosidade africana. Mas quando a gente entende que, desde lá do início, os centro-africanos acolhem várias religiosidades, você entende que é uma coisa mais complexa, né? Então, acho que é por aí. Confrontos em relação ao cristianismo, né? O que eu falei aqui é um modo de acomodação. Eu não encontrei nada parecido com confronto. Mas, aí, voltando às rouparias, na descrição de alguns escravizados, vai estar Antônio Inganga. Inganga na língua banto, né, no tronco linguístico banto, Inganga é aquele feiticeiro. Então, não era só um apelido, eu acredito. Provavelmente, essa pessoa era uma figura religiosa dentro da fazenda. Nesse caso, é a Fazenda do Iguaçu. Na fazenda de Jacarepaguá, agora eu não lembro o primeiro nome dele, mas era Quimbuto, fulano de tal Quimbuto, que nas línguas centro-africanas também está ligado à religiosidade. Então, não sei se o monge, quando escreve, ele tem a plena noção do que ele está escrevendo, dizendo que é um feiticeiro, ou se era um apelido que era comum ali a todos. Eu acredito que não, até porque a Igreja Católica tem experiência do outro lado do Atlântico. Eles sabem o que está acontecendo em Angola e no Congo. E eles fazem gramáticas sobre isso, eles fazem traduções sobre isso. Os principais estudiosos sobre a linguagem banto são clérigos. Então, acho que não é propriamente ao acaso que ele vai descrever isso. Maus tratos, né? Tem um documento avulso do século XVIII da fazenda de Cabo Frio. Não é uma grande fazenda, é uma fazenda pequena, mas é um caso de um espancamento de um feitor, de um escravo feitor com outro escravizado, a mando do padre fazendeiro, que acaba levando o escravizado a óbito. E aí
se tenta esconder o corpo, mas aquilo gera uma grande comoção na comunidade e gera um processo. Então, se tem maus tratos. O que eu encontrei também, em Campos, você vai ter a sala do tronco, na descrição da estrutura, né, da casa. Então, se tem sala do tronco, tem alguém que vai para o tronco em algum momento. Né? Se não vai, isso tem um poder enorme de, bom, eu não vou fazer nada de errado para não ir para o tronco. Na Fazenda de Iguaçu, eu encontrei a descrição de utensílios, como chicote, palmatória, algemas. Então, não encontrei em nenhum momento uma descrição tão clara quanto aconteceu em Cabo Frio. Mas, se tem esses utensílios, se eles não foram utilizados, eles tinham um poder enorme de coação, de terror, né, pelo menos. E a escravidão, como em qualquer outro lugar. Acho que eu respondi tudo. Nós temos mais 3, eu acho. O adiantado da hora, não sei como... Mas eu acho que podemos fazer... Podiam chegar mais pertinho, né, para adiantar? A Elaine perguntou? Não? Quem é que foi? Desculpa. Posso passar aqui? É melhor passar... Ou então faz você, passa para mim, por favor. Claro. Professor, muito obrigado pela palestra maravilhosa. Temos uma pergunta aqui da nossa transmissão e uma pessoal. A primeira da transmissão é do José Dantas Cunha, e ele pergunta, nesse caso, no exemplo que o senhor deu, com a compra dos africanos pelos beneditinos, já era posta a liberdade deles? Eles eram comprados para serem libertos? Qual era a dinâmica? E a segunda pergunta é uma pergunta pessoal. Eu venho de uma família de antepassados que foram alforriados. Minha bisavó saiu de Sergipe, Aracaju, e teve um monte de filhos. Os primeiros filhos tiveram o nome de santos. Minha bisavó foi batizada com o nome cristão de Maria dos Anjos e meu bisavô de Emanuel. Minha avó foi batizada com o nome de Terezinha dos Anjos Ferreira e minha avó deu o nome dos primeiros filhos dela de Luzia, em honra a Santa Luzia, e Antônio a Santo Antônio. Quando ela chega ao Rio de Janeiro, né, e desenvolve aqui a sua família, a única coisa que ela sabia fazer era cuidar dos serviços domésticos, porque sua mãe havia sido, né, uma escravizada doméstica. E aí, nesse contexto, a minha avó, pude perceber, ela nunca teve uma fé muito bem delineada. Ela ia ao terreiro tomar o seu passe, ela rezava o terço à noite e participava do culto numa igreja evangélica durante a semana. Então, ela buscava estar coberta por todos os lados. Exato, bem, por assim dizer, ecumênica, né? E, nesse contexto de busca, eu queria saber do senhor se essa descaracterização dos credos ela era intencional ou era uma coisa mais buscando uma sobrevivência espiritual, por assim dizer. Porque, quando africanos vêm ao Brasil e são escravizados e catequizados, São Jorge é identificado como Ogum, Nossa Senhora da Luz e Iemanjá. Então, esse movimento, esse sincretismo, é um movimento de sobrevivência, de adaptação? Eu gostaria de saber, professor, se é um movimento de sobrevivência, de credo, ou de, vamos aproveitar todas as lacunas. Obrigada. Nós já temos 2 perguntas, mais uma ali. Eu acho que a gente tem que concluir devido ao horário, né? Então, e tem o café. Então, por favor. Pode passar? Obrigada. Professor, muito obrigada pela apresentação do senhor, muito rica, muito interessante. E a gente poderia dizer que nos mosteiros beneditinos houve a escravidão de fato, como o senhor acaba de relatar, instrumentos de martírio que pudessem coagir o comportamento dos africanos. Mas a gente poderia dizer que, nos mosteiros beneditinos,
o sofrimento do homem escravizado era, de certa forma, amenizado ou poupado? Porque eu tive uma informação de que não havia, que os monges tratavam os escravizados com certa misericórdia, com certa compaixão. Isso a gente pode imaginar isso? Por favor, mais para concluir. Obrigada. Tinha mais alguém ali atrás. Vitor, parabéns pela apresentação. Já estou curioso para ler a sua tese. O seguinte, eu estou estudando, como a gente conversou, o Frei Agostinho da Piedade e não tive contatos com os documentos. Fico feliz que o mosteiro aqui tenha aberto para que você possa pesquisar, isso é fantástico. E o meu trabalho todo é em cima do Silva Nigra, tudo que ele produziu. E ele fala, alguns relatos, que havia um tratamento diferenciado dos monges com os escravizados, que eles eram que era um tratamento mais suave. E outra coisa, quando vem a libertação dos escravos... E Silva Nigra fala também que os beneditinos, na Bahia, libertaram os escravos todos antes do processo todo. Então, eu queria saber se isso aconteceu também aqui no Rio. Obrigada, pessoal, mas a gente precisa concluir, né? Meu Deus. Ele vai responder e a gente conclui. Obrigada. Tem um microfone aí. Não sei se está funcionando, eu estou tentando aqui. Alô? Foi. Não, mas agora já está aqui. Muito obrigado aí pelas perguntas. Eu vou tentar ser breve, assim, para não estender muito. Eu sei que tem uma mesa daqui a pouco e a galera quer café também para acordar. Mas a primeira foi sobre da internet, né? Se comprava para libertar. Não, a maior parte vai ser trazida para o Brasil e vai morrer na escravidão. Isso não quer dizer que alguns conseguissem, porque é uma característica do Brasil, né? A alforria. Não é própria só da Ordem de São Bento. A gente tem que entender que não era fazendas isoladas, elas não estão no plasma, né? Elas estão ali no contexto onde elas vivem. Não só os escravizados, mas os próprios monges, né? Então, a maior parte vai continuar na escravidão até morrer, mas se existia vários projetos familiares, muitas das vezes, para conseguir a liberdade. Então, a casa onde um pai vai comprar a alforria da filha, vai juntar dinheiro através do trabalho e vai conseguir a alforria da filha, da esposa, o contrário também. Mas o grande foco era libertar as mulheres primeiro. Por que as mulheres? Né? Porque a escravidão no mundo atlântico segue através do ventre. Se sua mãe é escrava, você também vai ser escravo. Quando você alforria uma mulher escravizada, você meio que quebra o ciclo. Então, existia todo um projeto familiar para se libertar as mulheres primeiro, né? Mas muitos desses africanos vão ser libertos... Já está dizendo que eu tenho que acabar. Vão ser libertos com 50 anos, quando a ordem... esse aqui? Era eu mesmo. Quando eles já estão mais velhos, que já é todo um contexto onde estão se libertando os escravizados mais velhos. A mesma coisa vai acontecer no Brasil, de maneira geral, com a lei do sexagenário. Isso aconteceu antes nas fazendas da Ordem de São Bento. A mesma coisa com a abolição, de maneira geral. A Ordem de São Bento vai abolir a escravidão em 1871. Então, bastantes anos antes do Brasil, de maneira geral. Mas tem todo um contexto político, tem um contexto econômico, onde as ordens religiosas estão sendo estranguladas, né? Pode-se dizer assim, de proibição de entrada de monges, de tentativa de pegar mesmo o patrimônio que essas ordens construíram, inclusive os escravizados. Então,
Isso daria uma outra palestra, mas só para resumir essa ideia de que a ordem, de fato, aboliu antes mesmo. O sofrimento era diferente, né? E aí eu acho que conecta também com a pergunta sobre o Silva Negra, né? O que eu vejo numa documentação chamada Dietário, que é a vida dos monges, né? Que é quando eles falecem, se constrói toda uma narrativa, né, sobre a vida desses monges, tem narrativas diversas. Tem narrativas onde descrevem que o monge específico era muito rigoroso com os seus subordinados e com os escravizados também. Aí tem uma outra descrição de um monge que era mais afável às pessoas, inclusive aos escravizados. Isso no campo pessoal, né? Mas eu acho que a gente pode entender a escravidão também como uma estrutura, de fato, política, social e econômica, onde aquelas pessoas estão subordinadas a outra. Você está subordinando um ser humano a outro. Isso, por si só, já é uma violência. E aí hierarquizar, né, é muito difícil. Mas, no trato diário, a gente consegue ver, de fato, nuance. Mas a instituição escravidão, por si só, ela é bastante violenta. Sobre os credos, né, onde as pessoas circulam por várias, né, isso é muito legal, porque, como a gente estava falando sobre os centro-africanos, isso não é dado para eles, né, não quer dizer, eles não são exclusivistas, no sentido de, olha, eu sou católico e nada mais. É sempre e também. Eu sou católico e também vou no terreiro, e também vou em outros lugares. Então, eu acho que isso é uma característica que sobreviveu também. Claro que a partir também de violências. Então, a partir do momento que você não pode cultuar livremente as suas crenças, né, os seus deuses, você também vai criando formas de escamotear essa religiosidade, até para você não ser violentado, né? Então, tem várias formas de fazer isso. Então, eu acredito que quando você escolhe um cirurgião, não está dado que é porque ele tem uma conexão com o mundo espiritual. Ninguém vai, à primeira vista, ver isso. Mas, se você analisar mais a fundo a forma como essas pessoas veem o mundo, você consegue perceber isso. Eu acredito que isso vai se prolongar também para outras gerações também. Espero que tenha respondido e está super adiantado na hora. Obrigado.